Agradeço o convite. É uma honra estar voltando à faculdade que me formou. Eu acabei a faculdade em 98, né? Fazem 22 anos, né? Passa rápido. Bom, deixa eu contar um pouco sobre minha trajetória. Meu pai é médico, minha mãe é artista plástica. Na minha adolescência, eu sonhei em ser tenista. Depois meu pai sonhou que eu fosse médico. E eu acabei assistindo uma palestra do Luiz César Fernandes na PUC, isso há muitos anos atrás, sobre mercado financeiro. Acabei me encantando com isso. Sempre me encantou mexer com o dinheiro, né? O fato de eu ter um pai médico, que era classe média alta, e ter uma mãe artista plástica que tinha uma vida bem mais simples. Então eu tinha duas vidas bem distintas na minha vida, né? Uma vida com um bom conforto com meu pai e com a minha mãe uma vida bem difícil. Então acabou me atraindo essa ideia de poder cuidar do dinheiro, de fazer o dinheiro crescer e etc. Então, por isso que eu fiz economia, né? Meu pai me aconselhou na época que eu fizesse a federal, que era um currículo muito bom, que ninguém nunca ia me tirar isso. E mais do que isso, era uma faculdade gratuita, né? E acabei entrando na faculdade e comecei a trabalhar super cedo, né? Eu diria que eu não fui um aluno exemplar, assim, do ponto de vista de presença em aula. Eu tinha que trabalhar mesmo e eu acabei estagiando desde o início da faculdade. É, eu entrei como estagiário na corretora Sênior, que era uma corretora que não existe mais. Depois eu fui estagiar na corretora Icatu e, por fim, eu entrei como trainee na corretora InviaShop. E com 24 anos de idade, eu acabei a faculdade. Recording is on. Oi, estão me escutando? Sim. Tá bom que entrou uma voz americana aqui em inglês, hein? Estranho. Bom, mas tudo bem. Então, aos 22 anos de idade, eu acabei a faculdade e aos 24, eu estava nessa corretora que eu trabalhava. Eu fazia área de novos negócios e acabou que essa corretora não estava bem financeiramente e a minha área acabou sendo cortada e eu fui demitido. Então, assim, eu não tinha muita experiência, tinha alguma vivência corporativa e assim que eu fui demitido, tinha uma corretora gaúcha que eu tinha convencido a comprar um sistema dessa corretora que eu trabalhava e ela me convidou e disse: Guilherme, você não quer vir morar aqui em Porto Alegre, já que você me convenceu a comprar essa ferramenta? E eu fui. Não tinha muito o que perder e cheguei nessa corretora, fiquei alguns meses. Naquela época, 2001, o mercado financeiro não estava muito bem, era um cenário extremamente incerto, juros super altos, ia ter uma transição importante de governo, e eu achei melhor sair dessa corretora porque eu senti que eu ia ser mandado embora novamente. E ser mandado embora é algo que não é muito agradável, né? Ainda mais quando você não tem o suporte adequado em casa, né? Eu me lembro que quando eu senti que eu ia ser mandado embora, eu falei em casa com meu pai: pai, estou preocupado porque eu acho que a corretora que eu estou trabalhando lá, ela vai mandar a gente embora. Ele falou: Guilherme, fica tranquilo que boas pessoas nunca são mandadas embora, né? O que não é verdade. Assim, naturalmente, meu pai deu um conselho de coração, mas aquilo acabou me marcando ainda mais, né? Porque eu me achei a pior pessoa de todas. E aí, depois de decidir sair da corretora que eu estava em Porto Alegre, eu disse: olha, eu vou empreender, eu até topo quebrar, mas eu quero controlar minha própria vida. Eu não quero mais depender de ninguém. E foi assim, com 10 mil reais no bolso e com um sócio que era um garoto dessa corretora também. Essa corretora era feita de pessoas bem mais velhas do que eu, e jovens era apenas eu e ele. E eu falei com o Marcelo na época, eu disse: olha, você não quer se juntar comigo e a gente montar um agente autônomo, né? Um agente autônomo é um assessor de investimento que se pluga numa corretora. Eu tenho dinheiro aqui, Marcelo, você tem algumas economias também, a gente se junta e a gente começa a atender alguns amigos. E assim começou a XP Investimentos Agentes Autônomos em Porto Alegre em maio de 2001, né, onde o nosso business plan era basicamente não ser demitido, né? A gente montou
um plano que era aparentemente simples, né? A empresa era eu, ele, mais 2 estagiários. A gente alugou uma salinha que eram 25 metros quadrados. Né? O Marcelo era uma pessoa bem conectada em Porto Alegre e a gente basicamente fazia visita de porta em porta, tentando convencer as pessoas a virem investir com a gente. Mas obviamente que não era algo trivial, né? A gente era jovem, a gente tinha pouca experiência. Eu era carioca em Porto Alegre, né? A cidade é super bairrista, e aquilo começou a dar errado, né? E a gente começou a acabar com o nosso dinheiro, né? E me lembro que alguns meses depois eu tive que vender meu carro, e um ano depois de ter começado a empresa, eu me vi sentado na escrivaninha de casa fazendo meu currículo, porque tinha sobrado R$ 1.000 na minha conta e, e a gente não tinha nenhuma receita, ou quase nenhuma receita, né? E eu tinha que voltar a morar no Rio de Janeiro, morar com os meus pais, a voltar a ser executivo, ou seja, mais um fracasso na vida. E foi nesse momento quando, quando um amigo meu me emprestou R$ 5.000. E com R$ 5.000 na época eu já vivia alguns bons meses. E, e na semana seguinte, aliás, um pouco antes disso, a gente já vinha testando um modelo novo, né? A gente fazia visita de porta em porta, mas a gente começou a testar alguns encontros na XP. A XP nada mais era do que uma salinha microscópica, tá? E a gente começou a perceber que era mais escalável convidar as pessoas que viessem até o nosso escritório e, e escutassem o que a gente chamava de um evento sobre o mercado financeiro, né? Se nada mais era do que comprar um pão de queijo na padaria da esquina, um suco de laranja, botar uma toalha branca no cantinho da mesa e chamar as pessoas. E a gente tinha aprendido que quando você falava que tinha coffee break no evento, muita gente vinha. E não foi diferente, né? A gente começou a perceber que esse caminho era um caminho interessante. Falar que tinha um evento, a gente dava aula, não custava quase nada. De cada 10 convidados, 3, 4 apareciam, e aquilo gerava uma relação mais próxima com os alunos, né? E depois uma parte deles gerava um cliente. Mas aquilo não era rentável ainda, né? A gente gastava mais do que a gente fazia de receita. Até que a tacada final, né, digamos assim, foi fazer um curso que ensinava as pessoas a investir em ações. Esse nosso prédio, onde a gente tinha em Porto Alegre, tinha um salão de festa super simples, que tinha aquelas mesas de piscina, enfim, algo bem, bem, bem simples mesmo. E a gente botou um anúncio na Zero Hora, que é o Jornal Gaúcho, curso Aprenda a Investir na Bolsa de Valores, preço do curso R$ 300. E a gente não sabia quantos alunos viriam. E no sábado de manhã apareceram 30 alunos. E a gente fez R$ 9.000 de receita, né? A gente não teve basicamente nenhuma despesa, porque foi a gente que deu a aula do curso. O custo do salão era só ter limpado o salão depois, a gente limpou, e todo mundo que assistiu ao nosso curso depois virou nosso cliente. Então ali a gente estava começando a empreender, né? Você começa a empreender quando você realmente começa a perceber que o que você está fazendo gera resultado financeiro, né? E a gente viu ali que o caminho não era convencer a pessoa a vir investir com você, o caminho era convencer a pessoa a vir aprender com você. E se você ensinasse bem ensinado, aquele aluno se transformaria em seu cliente leal, né? Então, ali foi o ponto de virada. Depois disso, a gente começou a fazer um curso atrás do outro, a gente começou a abrir filiais no sul do Brasil. 7 anos em 2007, né, quase 7 anos depois, a gente tinha 30 filiais, sempre carreira solo, nunca a gente teve sócio externo. É, até que em 2007 a gente comprou uma corretora de valores. A gente queria dar um passo a mais. As corretoras das quais a gente estava ligados, elas acabavam não investindo naquilo que a gente achava que era importante, então a gente queria dar esse passo a mais. Mas montar uma corretora não é trivial, né? Você vira uma instituição financeira, né? Você tem que ter capital mínimo e etc. E todo o dinheiro que a gente havia juntado até 2007, a gente comprou essa corretora. E a gente começou ela do zero. Era a gente comprou a última corretora do ranking da Bolsa. Ela chamava-se American Invest Corretora. E, e, e até aquele momento a gente era basicamente um business de corretora de valores, né? A gente ensinava as pessoas a comprar e vender ações, tendo um modelo comercial baseado em educação financeira. E logo na sequência veio a pior crise até então, né? Que era a crise dos bancos americanos. E a gente que tinha o melhor negócio do mundo, né? Porque tinha um bull market, tinha a bolsa só subia,
então era fácil abrir cliente. Quando você tem o bear market, é muito mais difícil você convencer as pessoas a comprarem ações, apesar de ser o mais razoável, né? Você tem que comprar na baixa e vender na alta. E assim, ali a gente tinha uma empresa já com umas 120 pessoas, a gente teve que tomar uma decisão super difícil, mandar boa parte da empresa embora, focar no curto prazo, porque a gente não tinha capital de giro. A gente era uma empresa que tinha um capital de giro de 3, 4 bilhões de reais, o que é muito pouco, né? Por quando se pensa numa corretora de valores. E ali foi uma fase bem difícil, e foi um momento quando eu comecei a viajar mundo afora, depois de ter atravessado a crise, né? E, e ter entendido outros modelos de negócio que deram certo, né? Então, ali eu aprendi que realmente nada se cria, tudo se transforma, e a gente foi encontrando esses benchmarks, e, até que a gente conheceu uma corretora americana chamada Charles Schwab, que é a maior corretora do mundo, e eles são uma corretora, mas eles se posicionavam como um shopping de investimentos, querendo ajudar o americano a investir melhor, né? Afinal de contas, os americanos, há 30 anos atrás, basicamente investiam nos bancos americanos, né? Que era o Citibank, o Bank of America e assim por diante. E com isso eles acabavam não tendo acesso a tudo que o mercado financeiro americano oferecia, porque quando você entra dentro de um banco, normalmente o banco está focado na meta dele, não no cliente, vende basicamente a marca dele, não vende outras marcas, e a gente eu olhei aquilo, né? A gente olhou aquilo e achou que aquilo se encaixaria bem no Brasil, né? Ainda mais tendo a vocação educacional que a gente tinha. Então foi ali em 2008, 2009, quando a gente foi swapando o nosso modelo de negócio e foi virando muito mais aquilo que a gente se transformou hoje em dia, né? Ou seja, uma empresa focada em ajudar o brasileiro a investir melhor como um todo, focado no interesse dele, sem tarifa, sem taxa, distribuindo tudo que o mercado financeiro oferece de melhor. E aí acabou vindo 2010, apareceu um fundo querendo ser nosso acionista, era um fundo da coroa britânica inglesa, né? A rainha querendo ser nossa sócia, literalmente, um fundo chamado ACT, onde a gente teve uma proposta de vender 20% da empresa por 100 milhões de reais, né? Seria um aporte no caixa da companhia, e para a gente aquilo foi maravilhoso, né? A gente, alguns anos antes, estava quase quebrado, e ter um caixa desse na empresa, junto com um selo de qualidade, seria algo maravilhoso, né? Você ganhava duas vezes, né? Você ganhava o caixa, que te permitiria, a partir dali, começar a pensar mais a longo prazo, e, simultaneamente, um selo de qualidade, né? Afinal de contas, um fundo desse não entra sem fazer uma diligência na empresa, nos sócios e assim por diante. Então, a gente vendia credibilidade, né? Não tem como alguém investir na sua empresa se não confiar em você. Então, ali a gente começou a acelerar o crescimento. Aí depois, em 2012, teve um outro fundo americano, maior ainda, que entrou como acionista nosso. A gente fez um deal de 1,2 bi de real. E a gente foi crescendo, a gente foi consolidando o mercado de corretoras, né, cada vez mais aperfeiçoando o nosso modelo de negócio, sempre ensinando, educando, até que há 3 anos atrás a gente abriu capital na Bolsa Brasileira, e a gente começou uma conversa inicialmente com o Banco Itaú, né? Aparentemente é estranho isso, né? Porque a gente sempre competiu contra os bancos, né? Sem dúvida nenhuma, Itaú hoje é o nosso maior concorrente. E o Itaú ofereceu entrar como acionista minoritário nosso. Ele falou: olha, Guilherme, eu admiro muito o que vocês fizeram, a gente não consegue copiar, e eu queria te convencer a não abrir capital na Bolsa, mas eu te ofereço o capital no mesmo preço que você teria no IPO, e você não vai ter a incomodação que é abrir capital. E, assim, não foi uma decisão trivial, né? Não foi fácil, mas eu sempre digo que empreendedor não pode ser herói, né? É importante que ele tenha bom senso, que ele tenha os pés no chão e age sempre de forma muito racional e lógica. E a gente acabou aceitando. Não era uma compra majoritária, era minoritária novamente, né? Eles não iam ter nenhum tipo de interferência, mas o que fez a gente aceitar foi, acima de tudo, porque a gente estava buscando credibilidade, né? Apesar da gente saber que todo mundo, quando investe nos bancos, investe pior do que investe com a gente, bem ou mal as pessoas confiam nos bancos, né? Os bancos têm uma credibilidade, têm uma solidez muito grande. E, o Itaú fez uma operação com a gente, ele nos deu um cheque de 6 bilhões de reais. E a gente entendeu que essa mensagem é muito forte, né? Porque se o Itaú, que é o maior banco do Brasil, as pessoas confiam. Se ele está nos dando um cheque de 6 bilhões de reais,
e ele aceita ser nosso sócio minoritário, quem está no comando somos nós, a mensagem é muito importante para os demais clientes, né? O cliente do Itaú vai saber que o Itaú nos deu esse cheque e cada vez mais os clientes do Itaú e dos outros bancos vão querer investir com a gente. E a gente acabou topando. Então, a gente fez essa operação, foi super marcante, a gente acelerou o nosso crescimento e até que a gente, ano passado, no final do ano passado, a gente optou por voltar os planos de abrir capital, mas não mais no Brasil, mas na Nasdaq, e muito porque a gente queria se conectar com os melhores investidores do mundo e com isso ter mais acesso ainda às melhores práticas que deram certo mundo afora, né? Então eu sempre acreditei que quando você tem os sócios certos, que te fazem as perguntas certas, que te colocam a pressão certa, você fica mais inteligente e você acaba escolhendo sempre os melhores caminhos, né? Então, assim, abrir capital aqui no Brasil seria algo que para a gente não seria tão vantajoso, porque esse modelo nosso aqui de negócio é muito incipiente ainda e a história lá fora é muito mais é muito maior nessa direção. Então, assim, o que a gente começou a fazer no Brasil já tem inúmeros casos na Ásia, Europa, Estados Unidos e assim por diante. Então, quando você se junta a esses investidores, eles te trazem de forma alinhada muitos insights e tal. Então, esse foi o nosso motivo. E acabou sendo um baita sucesso. A gente fez o maior IPO da história do Brasil. A gente fez um IPO a 63 bilhões de reais. A gente ofertou 2,5 bi de dólares em ações. A demanda foi de 35 bi. E o que eu deixo aqui de mensagem, né, até a gente começar o bate-papo, olha, eu estudei na UFRJ, nunca tive ajuda de ninguém no começo da vida. Meus pais Recording não has são, stopped. meus pais não são ricos, e assim comecei minha empresa do zero e com muita obstinação e eu sempre digo que duas coisas são super importantes. É importante que você seja obstinado. Obstinado é você aceitar que na vida você vai levar muitos tombos e que você tem uma missão na vida e que você não pode nunca desistir. E por mais que você leve o soco no queixo, no estômago, você tem que continuar levantando e indo em frente. A vida é feita de pessoas que se levantam, não reclamam e vão lá, agem e fazem a coisa acontecer. Então, e simultaneamente aprendem rápido, né? Então, eu dou menos importância ao currículo da pessoa, mas a capacidade que ela tem de aprender novas coisas com velocidade. Porque a vida nunca é uma linha reta, é sempre um zigue-zague. E quando você aprende rápido, você vai aprendendo você vai aprendendo a fazer essas nuances da vida. Então, assim, se eu comecei do zero, com 10 mil reais, na Federal, junto com vocês aí, e fiz o maior IPO da história do Brasil, e nunca tive nenhum apoio de governo, nunca fiz nada ilícito, nunca tive nenhuma ajuda que não fosse correta. Eu adoraria que vocês ficassem inspirados em montar histórias similares, porque o Brasil é um país carente em N frentes, assim, faltam milhões de coisas em N verticais, e o que falta só são jovens que tenham coragem,